Chegamos ao terceiro domingo do Advento, domingo chamado Gaudete, domingo da alegria, nesse caminho de preparação para a vinda do Senhor. Na primeira leitura de Isaías 35, 1, 6, 10, o profeta anuncia aos habitantes de Judá, exilados na Babilônia, que os anos de tristeza vão acabar e que finalmente chegarão tempos novos de alegria e de esperança. Deus fará justiça e vai intervir na história para salvar o povo do cativeiro. Abrirá uma estrada no deserto para que possam regressar a Sião. Deus nunca desiste de seus filhos e filhas, como canta o Salmo 145, 146, convocando para se vibrar de alegria na certeza do cumprimento de todas as promessas que Deus faz. Na segunda leitura, Tiago 5, 7 a 10 apresenta-se como servo de Deus e servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Avisa aos pobres que são vítimas da prepotência dos poderosos que o Senhor juiz está para chegar e vai fazer justiça. Esta sua vinda será para libertá-los da opressão. E enquanto esperam, eles devem colocar sua confiança em Deus e seguir percorrendo com fidelidade e sem desanimar o caminho que está pela frente. No Evangelho, Mateus 11, de 2 a 11, o próprio Jesus define a missão que o Pai lhe confiou quando foi enviado à humanidade: dar vista aos cegos e tirá-los da escuridão, libertar os coxos de tudo aquilo que os impede de caminhar, curar os leprosos e reintegrá-los na família de Deus, abrir os ouvidos dos surdos que vivem fechados no seu mundo autossuficiente, devolver vida àqueles que se sentem às portas da morte, anunciar aos pobres a boa notícia do amor de Deus, porque com Jesus o reino de Deus chega como expressão de vida para todos. Isto quer dizer que depois dos anos de tristeza e frustração, chega finalmente os tempos novos da alegria irradiante. E a razão dessa alegria é que Deus está aí para fazer justiça. Intervindo na história, salvará Judá do cativeiro. Abrirá uma estrada no deserto para que seu povo possa regressar a Sião. Portanto, nada de desânimo, nada de covardia, nada de cruzar os braços. Deus quer salvar e libertar o seu povo. E os exilados devem unir-se nessa corrente de alegria e vida nova, pois a libertação chegou. Regressarão à sua terra, e a marcha do povo desde a escravidão para a liberdade será um novo êxodo, onde se repetirão as maravilhas operadas por Deus libertador quando do primeiro êxodo. E ainda mais grandioso, será uma peregrinação festiva, uma procissão solene, feita na alegria e na festa. O resultado final deste segundo êxodo será o reencontro com Sião.
a eterna felicidade, a alegria sem fim da comunhão plena no amor de Deus. Mas no nosso aqui e agora, existem diversas formas de encarar este tempo. Por um lado, os otimistas veem como um tempo de realização, descobertas maravilhosas, conquistas inacreditáveis, tempo em que o ser humano parece superar todos os seus limites e preparar um futuro novo desde suas próprias capacidades e invenções. Por outro lado, consideram a um outro grupo de pessoas que consideram como ameaça a realidade deste tempo, na possibilidade de superaquecimento do planeta, de subida do nível do mar, de destruição da camada de ozônio, de eliminação do planeta, de subida do nível do mar, repito, de eliminação das florestas, riscos reais de um holocausto nuclear, crise de valores fundamentais, indiferença generalizada para com os sem voz e sem vez. Sim, este nosso tempo é paradoxal, cheio de interpelações, desafios, incertezas e riscos. Vem à mente a consideração de como nos relacionamos com este nosso mundo real. Vemo-lo com olhos de esperança ou com as lentes do medo que paralisa e angustia. A liturgia deste domingo é uma convocação a percorrer o caminho da vida que se ancora numa certeza fundamental. Deus está na história. Jamais vira as costas desconsiderando os sofrimentos e as angústias humanas, e o faz de uma forma discreta. Advento é tempo de gravidez, durante o qual se espera ansiosamente o nascimento de Deus menino, que vem trazer uma esperança nova ao nosso mundo e às nossas vidas. Então, Jesus, depois de ter sido batizado por João, ao percorrer claramente a missão que o Pai lhe confiara, volta para Galileia e instala-se em Cafarnaum, cidade situada na costa noroeste do Mar da Galileia, cidade ponto de passagem entre várias rotas comerciais, oferecendo um acesso fácil a todas as aldeias e cidades da região. Jesus passou a percorrer as aldeias e vilas da Galileia, dizendo a todos: convertei-vos, porque está perto o reino de Deus. Mateus 4:17. E seu anúncio era completado por gestos, mostrando como seria esse mundo cheio de vida pela oferta que Deus faz. O texto apresenta duas partes bem distintas. Na primeira, Jesus responde à pergunta de João e define a sua identidade messiânica, versículos de 2-6. Na segunda parte, Jesus comenta com a multidão a figura e a ação profética de João, versículos de 7-11. Confrontado com a pergunta que lhe foi trazida pelos discípulos de João, Jesus responde com o recurso das Escrituras que se refere a um conjunto de obras que, segundo o discurso profético, diz respeito
ao que caracteriza o Messias: dar vida aos mortos, Isaías 26, 19, abrir os olhos aos cegos, desimpedir os ouvidos dos surdos, dar liberdade de movimento aos coxos, fazer falar os mudos, Isaías 35, 5 a 6. Anunciar a boa nova aos pobres, Isaías 61, 1. Daí a constatação de que os tempos messiânicos chegaram, porque Jesus realizou todas essas obras. Sim, Jesus é o Messias, enviado por Deus para libertar o seu povo de tudo aquilo que lhe rouba a vida e vem propor e construir um mundo novo de reino para cumprir as promessas feitas por Deus. Os gestos próprios do Messias são sinais de salvação. João, o Batista, estava enganado quando falava de um enviado de Deus que deveria vir para julgar e condenar. A missão de Jesus, que Jesus recebeu do Pai é a de salvar e dar a vida. Talvez ficasse João escandalizado por constatar que o Messias atua de uma forma diferente do esperado. Por isso, Jesus deixa-lhe um recado final: bem-aventurado aquele que não encontrar nele motivo de escândalo. Versículo 6. E será feliz quem o reconhece e acolhe como Messias enviado para oferecer salvação à salvação de Deus. E depois que os discípulos de João se retiraram, Jesus comenta que a figura e a missão de João não é a de um pregador oportunista que se inclina diante dos poderosos e diz o que eles querem ouvir. Também não é interesseiro à procura de uma vida cômoda e fácil, que gosta de viver no luxo e no esbanjamento. João é um homem íntegro, verdadeiro, capaz de enfrentar os poderosos e denunciar as mentiras em que vivem. É um homem despojado, vive com simplicidade, focado naquilo que é eterno. Escolhido por Deus e enviado ao mundo para ser no meio dos homens um sinal de Deus, mensageiro, que os profetas anunciaram aquele que Deus prometeu enviar à sua frente para lhe preparar o caminho. Encontramos em Malaquias 3:1. Eis que envio o meu mensageiro diante de ti, para te preparar o caminho. O testemunho que Jesus dá sobre João termina com um comentário: o menor no reino dos céus é maior do que ele. Versículo 11. Quer dizer, aqueles que escutam a proposta de Jesus e escolhem o dinamismo do reino de Deus, dispondo-se a seguir Jesus e acolhendo a proposta de salvação que ele trouxe, são maiores do que João. Este belo texto de Mateus, que a liturgia do terceiro domingo do Advento nos propõe, é Jesus que se apresenta como o Messias que veio ao mundo para cumprir as promessas de Deus, para derrotar o mal e abrir um caudal de vida abundante. Sua presença inaugura uma nova era, um mundo onde se rasgam caminhos novos para os abandonados, injustiçados, os que não conhecem a alegria, os que vivem mergulhados nas trevas.
os que caminham sem esperança e os que não têm voz nem vez. Esta maravilhosa história do Messias de Deus, contada pela comunidade de Mateus, não é uma história vivida e cumprida num tempo fechado, com princípio, meio e fim há mais de 2000 anos. É uma história que continua a escrever-se hoje, para nós que vivemos no século 21. Jesus continua a vir ao nosso encontro, a inaugurar a vida nova, do nosso mundo velho, a curar as nossas feridas, a oferecer-nos generosamente a salvação de Deus. Podemos nos perguntar: estamos disponíveis para o acolher? Estamos efetivamente interessadas em romper as velhas cadeias que nos prendem para abraçar essa vida nova e plena que Jesus nos vem oferecer? O testemunho da alegria, como Dom Domingo Gaudete, pode fazer avançar todas essas certezas. Feliz domingo! Feliz terceira semana do Advento para todos e todas!